podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Tiago, eu não sei se vou exagerar ou não, mas eu ia mesmo começar esta conversa a dizer que hoje vamos estar com uma personagem ilegal. Um personagem legal? É muito, se calhar estou a exagerar. O que é que achas? Uma personagem representativa de um flagelo. Mas era uma ilegal simpática. Ela Claro, era simpática, claro. muito bem disposta. Era. Não é? Sim, aliás, eu posso aqui dizer que temos aqui à nossa frente uma cara bem conhecida da ficção nacional, Sem dúvida. mas que, por alguma razão, sempre que eu olho para ela, o nome Rosete vem-me à cabeça. Rosete, pois é. Pois é. Fantástico. Portanto, quem é que temos aqui? Temos a Ana Catarina Afonso. Bem-vinda. Olá, Obrigada. bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sim. Nada, de nada, A é um representar gosto. aqui a temporada 2. Exatamente. É dois. Uma das primeiras, não foi? É, exato. É 1 e a 2, não é? Pronto, Não. costuma ser assim que começa a contagem. Tiago, sendo Portanto, Tiago, está tudo temos aqui uma das bem. primeiras. Era só para dizer que era uma das primeiras convidadas da temporada 2, eu não me expressei bem. Ok, pronto. E acho que é. Sim. Portanto, estás aqui a marcar a temporada 2. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Ai, que é isso, obrigada eu. Catarina, nós gostamos sempre aqui de começar a nossa conversa conhecendo melhor a pessoa que temos à nossa frente. Ok. Por isso, quem é a Catarina? É difícil falarmos de nós próprios, não é? Tipo, quem sou eu? Sei lá, sou uma mistura de muitas coisas, em constante mudança, em constante aprendizagem e eu acho que isso é a melhor forma como me defino. Ok. E então como é que surgiu esse sonho de ser atriz? Como é que se processa essa chegada ao mundo da representação? Olha, eu acho que, é assim, não foi algo consciente, ou melhor, que tivesse assim claro na minha consciência, acho que estava muito presente no meu subconsciente, porque a minha formação base é na dança, exato, e eu fiz um caminho diversificado na questão da dança, porque comecei com balé clássico, fiz durante 14 anos e tal. Dança contemporânea. Exato, dança contemporânea, e depois então aí entrei para o jazz, para a dança contemporânea, e pronto, fiz aí uma mutação dentro da dança, porque o meu pai era contra a minha evolução dentro da dança. Aliás, ele era contra qualquer expressão artística, não era contra no sentido da praticidade dela, ou da execução dela, era contra a continuidade ou ser vista de uma forma profissional. Para além do lazer. Portanto, ou seja, eram atividades que eram do lazer, pronto, eram umas brincadeiritas e que se podem fazer, nunca se deixa de fazer, portanto, podem-se fazer depois de se ter uma profissão e um local, pronto, exato. E então fiz, e então eu acho que foi à minha coreógrafa onde eu entrei depois já numa idade onde tinha, sei lá, 17, 18 anos, onde ela me quis levar para uma coisa mais séria, e eu disse-lhe que lhe agradeci imenso, mas que queria ser atriz e que queria tentar. Eu lembro-me perfeitamente de ter saído desse café, lembro-me perfeitamente em Paço de Arcos, e vir para o carro e pensar assim: como é que eu lhe fui dizer isto? Mas isto nunca me tinha passado pela cabeça, mas a verdade é que eu acho que estava num subconsciente, e de repente se é para avançar, não é aí que eu quero ir para outro sítio. Mas como fui tão educada no sentido de camuflar as vontades, pronto, são educações mais restritas e autoritárias, etc. Então fui tão moldada para camuflar as minhas vontades e para saber identificá-las e reconhecê-las em mim, reconhecê-las cá fora e eu nelas, que realmente só quando ela me realmente chegou ao coração e eu senti segurança na pessoa com quem estava a falar, e que era uma pessoa que não negava aqueles desejos mais especiais e internos, é que eu senti à vontade para dizer isso. Foi incrível, incrível. E pronto, foi assim. E então, a partir daí, eu senti uma libertação enorme, e então fui fazer teatro. Confesso-vos que às escondidas. Hoje em dia já falei sobre isso com o meu pai. Pronto, portanto, não a coisa vai ser está... novidade, não vai ser novidade. Exato. E comecei a fazê-lo, sim, às escondidas e a tentar tudo o que era formação acerca disso, porque paralelamente estava a exercer
a exercer. Eu estava na universidade, estava na Lusófona, a fazer engenharia biotecnológica. Tudo a ver? E era um suplício. Tudo a ver. Era um suplício. Agora o meu filho que está prestes a entrar na universidade, eu às vezes conto-lhe alguns episódios e disse, meu Deus, como é que eu fui capaz de sobreviver àquele tempo? Mas pronto, a verdade é que ainda fiz 2 anos e qualquer coisa, mas depois já não aguentei. E pronto, e depois Foi então aí... atriz, pronto. Exato. Eu, ramo Depois de aí atriz. segui e pronto. Depois aí decidi mesmo inscrever-me numa agência, levar a coisa a sério. E pronto, e foi Até hoje. Até hoje. Graças a Deus. Corrige-me se Sim, estivermos não é? errados, Catarina, mas estreaste em televisão em 1999. É verdade. Sim, quer dizer, é verdade, está escrito no currículo, sim. Porque eu assim, então nós já me andámos tinha a estudar um esquecido, não é bocadinho. verdade? Mas é Sim. bom, é bom. Isto porquê? Porque entraste então na segunda temporada dos Morangos já com alguma experiência profissional em televisão. Sim, sim, quando eu entro para os Morangos eu já estava ciente e consciente do que era este ramo da representação e o que era o início de eventualmente uma exposição enquanto atriz. Pronto, sim. Já Isto tinha. porque é muito interessante, porque já há vários convidados que passaram por aqui, não sei se te recordas, Tiago, mas que partilharam connosco que a mudança do teatro para a televisão é assim um bocadinho impactante. No sentido- Custa às vezes. Custa às vezes, exato. Em termos de educação, Em termos de se perder certos tiques, entre aspas, certas manias do teatro, Ou até mesmo falar mais alto e de projetar mais a voz ali, de conter um bocadinho mais. Ou seja, Sim. houve alguém há pouco tempo que partilhou connosco, já não lembro qual foi o convidado, que era passar do 80 para o 8. foi de pernas, acho eu. Não me lembro, não me recordo. Mas no sentido de se ajustarem, não é? E não tem o público, não tem o feedback do público no momento. Sim. São todos, as circunstâncias mudam, não é? Isto é como tudo, a mesma coisa que estar numa reunião e a falar com vocês aqui, Claro. e outra coisa é estar a falar para esta sala ou para este anfiteatro cheio de gente, pronto. Claro que há técnicas que são realmente muito diferentes e que se nota. Eu pessoalmente acho que não sei, sim, essa questão do falar, da projeção da voz, portanto, são necessidades que se sentem conscientes do palco e que tu sentes diretamente e no momento que é preciso chegares à última Claro. fila. Claro. Ali, em televisão, tu sabes que tens um microfone a 3 palmos acima da tua cabeça. E, portanto, essa consciência, e os ambientes são mais pequenos, portanto, há uma equipa de 30 pessoas que estão em cima de ti, com as câmaras, portanto, é muito... É muito impactante, não é? Ter as pessoas em cima de ti. E E tu vais-te realmente ajustando, isso não é? já nem te permite ter a mesma atitude de falar para uma sala aberta ou para aquela quantidade de pessoas. Sim, existe sim. Em termos de representação, a pessoa está habituada a uma determinada conjetura e em televisão não existe. Mas quando tomamos consciência e quando estamos lá no ato, pelo menos para mim é assim, essas são coisas todas que acontecem e tu lidas com as circunstâncias que tu tens. E, portanto, são coisas que naturalmente, tu estando presente, Consegues ajustar, tu ajustas, naturalmente tu ajustas. Porque tu dás... Representar é um jogo de contracena e do outro, e de escutar, e realmente o facto de estar presente, o being the moment, faz-te ajustar às necessidades que são necessárias ali, independentemente dos objetivos da tua personagem. Pronto. Claro que sim. Mas sim, existe, claro que há uma diferença, como é óbvio, mas eu acho que elas são mais notórias ou seja, elas naturalmente se instalam, as necessidades de cada estilo se instalam mediante o local onde tu estás. Então, depois, quando em 2004 ou 2005 entras para os Morangos, Sim. em primeiro lugar, tinhas acompanhado a primeira temporada da série? Bom, a primeira temporada teve um sucesso estrondoso, não é? Foi assim, eu acho que a segunda temporada veio confirmar e veio estabilizar, hoje, não é? Esta distância, consigo dizer isso, veio realmente confirmar e estabilizar o que seria o percurso, de eventualmente, o eco do percurso do sucesso da primeira temporada.
E eu não fui, portanto, eu não seguia a novela, pronto, a série neste caso, mas conhecia perfeitamente o enquadramento e sabia quem eram os personagens e, portanto, no meio de um zapping e tal, sim, sabia. E então, enquanto atriz, já com alguma Experiência. estaleca, Sim, exatamente. estaleca profissional, pelo menos neste mundo da televisão, como é que foi para ti estares ali a contracenar com jovens muito inexperientes? Ou seja, com assim, grande formação e viver pela primeira vez a sua aventura na televisão. Certo. Como é que viveste isso? Sim, eu acho que estávamos todos a viver uma aventura, uma primeira aventura, porque tínhamos o peso da responsabilidade de ser uma série de sucesso, era impacto, era um formato novo e era um formato onde estava depositada muita esperança de todos os envolvidos, seja da estação de televisão que fosse nossa. A nossa expectativa enquanto atores e enquanto experiência era um misto, porque era a primeira vez, a maior parte deles, né, que estávamos a fazer televisão, e depois tínhamos um misto daquelas pessoas e, portanto, toda a envolvência de cabelos, maquilhagem, guarda-roupa, um plano a chegar-nos todos os dias e estar presente. Portanto, a expectativa do futuro e daquilo que iria acontecer ali foi realmente muito marcante. O estar com mais novos, realmente eu já estava a fazer, eu acho que tinha 20 e poucos anos, ou 24 para aí, não sei. Mas eu realmente já tinha uma idade relativamente mais avançada, não muito avançada, não é? Mas mais avançada do que grande parte dos meus colegas. Mas o engraçado é que eu nunca senti essa diferença porque eu também me estava a estrear, ou seja, num elenco principal e no elenco principal, portanto, ou seja, está-me a faltar a palavra. A incidência do personagem era enorme, era igual à dos outros todos. E, portanto, eu acho que estar mais novos, ou até com pessoas que não tinham ainda feito absolutamente nada, eu realmente já trazia alguma bagagem do teatro, da representação e dos milhares de workshops e formações que fiz, mas estavam lá os novos, mas também estavam os mais velhos. E, portanto, este equilíbrio foi um equilíbrio extraordinário, onde ninguém se sentiu, ou pelo menos eu não me senti de todo, nem minorizada, nem tão pouco a ceder a algum tipo Acabavam por entreajudar uns aos outros. Sim, absolutamente. E o fascínio, tanto da novidade, era compensado com a maioridade, sabes, com aqueles que já tinham anos e anos e que nós já assistíamos há imenso tempo, não é? Como o Guilherme Filipe e o Carlos Vieira, por exemplo, para mim, e outros, pronto, que já a Rita Salema e que já tinham outros já tinham anos bem avançados. E, portanto, acho que este equilíbrio dos novos e dos mais experientes era uma coisa, tornou tudo neutro, ou seja, tudo novo para todos. E eu acho que realmente, se calhar, o sucesso partiu muito daí. Apresenta-te a Rosette, e como é que se prepara a Rosette? Como é que se prepara aquela personagem? Não sei como é que se preparou aquela personagem, eu não sei mesmo. Bom, a Rosette, pronto, lá estávamos andando na conversa e eu vou-me recordando. Realmente a Rosette é-me apresentada como sendo uma tutora de uma família onde os pais dos miúdos estavam fora e ela, portanto, tomava conta deles. E, portanto, era como se fosse uma mãe emprestada, que não tinha nada de mãe, nem perfil para tal, mas era ali um pilar ali em casa. Eles gostavam muito dela. Exatamente. E foi super divertido e foi mesmo divertido para ver aliás, realmente os miúdos, era a Joana Borja, não me lembro do nome da mais nova agora, não tenho presente, o Angélico, e havia uma mais nova. Que é Núria. Exatamente, eu lembrei-me. E todas elas com a sua característica diferente. Então, esta Rosette acabou por se formar muito através deles, portanto, daquilo que eles me davam, cada um com a sua energia, e eu fui-me adaptando, não é? Como não tinha muita experiência, acho que fui construindo à medida que as situações daquela personagem e das cenas queriam de nós, ou puxavam de nós. E, portanto, a Rosette era um bocadinho isto. Depois, ao longo das situações e da história, do percurso desta personagem,
Fui-me adaptando àquilo que era preciso fazer. Pronto, houve ali algumas mudanças um bocadinho radicais e que foram difíceis para mim de me adaptar e que para mim não faziam sentido elas existir, mas como diziam os argumentistas, a vida também é assim, nós nunca sabemos o que é que vem a seguir, nem o dia a seguir, portanto, é assim mesmo. E, portanto, qualquer justificação, e eu acho que desde essa altura já revelava um bocadinho da atriz que sou hoje e que me mantenho, que sou uma atriz de estudo, gosto de mergulhar nos personagens e conhecer as razões que os movem a ter determinados comportamentos perante as situações onde eles se encontram, e eu precisava de saber, mas porquê? Mas porquê não sei o que mais? E isto às vezes não me era dado, depois também, ajudava, mas eles não me davam e era terrível. Que chatos, pá! Exato, então eu tive que, mas isto foi engraçado, porque isto fez com que eu tivesse que aprender a procurar eu e a desenvolver eu. E hoje uma das características muito fortes que existe, que é transversal a todos os atores no mundo inteiro, é realmente construir um passado para o personagem. Realmente, quando se está no início, queremos que nos deem os elementos, a papinha feita, os elementos todos, e efetivamente esse é um trabalho que deve ser feito por nós, que nós temos que o descobrir. Pronto. E como é que é o teu processo nessas coisas? Diz? Como é que é o teu processo nessas coisas? Que exercícios é que tu fazes para construir o passado da personagem? Bom, olha, eu quando tenho assim elementos assim fortes, eu consigo, eu tento construir, eu faço pesquisa. Eu consigo imaginar dentro das características e dos comportamentos. É quase um trabalho de psicologia, que é muito psicológico. Por exemplo, eu tenho que arranjar, isto funciona mais com exemplos, mas é tentar arranjar uma justificação, ou sabendo que se aquela pessoa tomou determinada atitude, às vezes é pelos opostos. Não é? Sim, as polaridades, exatamente. Não é? E sabendo se ela é uma pessoa, imagina, que reacionária ou que é uma pessoa que atua com muita impulsividade, realmente pode ter um passado de muita vulnerabilidade e de onde não lhe foi dada uma assistência. As coisas são assim, dadas assim, e então constrói-se um passado. Portanto, ou seja, uma mulher que entra numa sala de aula, ela pode vir de casa, pode ter reparado à porta do carro que lhe veio o período e pode uma série de coisas. É toda uma imaginação. É toda uma imaginação, mas que isso leva a um estado de espírito que vai colmatar na reação que ela vai ter naquela cena. E às vezes as coisas não são todas implícitas e o público muitas vezes não sabe o que é que se está a passar, portanto só tem o feedback da cena em si, mas realmente o que justifica a reação daquela pessoa naquele momento, aquela situação, é o passado onde ela veio. Portanto, são os 100 passos que ela deu antes de chegar ali. E eu aprendi, aprendi e funciona um bocadinho assim, porque tudo tem uma justificação, não é? Todos nós nascemos e todos temos uma formação. Por isso é que as crianças estão sempre a perguntar porquê. Tudo tem uma justificação. Pronto, eu era basicamente uma criança e, portanto, precisava de porquê? Mas porquê? Porquê? Principalmente quando me disseram que ela era russa. Para mim aquilo foi um choque tremendo. Era um choque. Mas é que foi mesmo um choque. Eu andei, ninguém vai acreditar que ela é russa, porque ela até agora nunca deu indícios disso. Isto foi mesmo difícil para mim. Maria João Mira, que era uma das autoras, não é? E as argumentistas. Meu Deus, o que eu tentei chegar a ela, para mim isto não é possível, não dá, isto assim não dá. Mas a verdade é que, pronto, elas concluíram e porque para a história assim se desenvolveu. Claro. E pronto, porque eu tinha que tornar a coisa credível. Para mim era muito importante que a coisa fosse credível. Claro. Eu não podia ter estado até ali, por bem que as coisas não se falam, lá está, é um passado que as pessoas e que aquela história naquele momento não é para ali chamado, mas que realmente pode ter efetivamente existido. Mas para mim era o difícil, se calhar hoje, não é à luz daquilo que sei hoje, não era de repente ter esse elemento, era eu fazer com que esse elemento
tivesse presente sem ter estado presente. Como é que isto, no comportamento daquela pessoa, como é que ela camuflou isso? O que é que ela pode ter feito para compensar e para não mostrar que era russa, por exemplo? Mas vocês, atores, também podem, de certa forma, contribuir para o processo de escrita da série? Da série ou da novela, o que é que seja? Personagem? Ou da personagem? Eu creio que isso... Olha, eu acho que essa pergunta, se calhar, é mais direcionada para os escritores. Certo. Mas eu creio que sim. Eu acho que alguns personagens, talvez pela empatia, pela empatia que têm em cena, ou pela química que possam ter em cena, eventualmente pode influenciar um pouco. Ou o contrário, a coisa não resultar e ter que se ajustar. Mas assim, era mais no sentido, pois, mas de viva voz, de eu ter dito, não, de viva voz, quero, acho que não, okay. De todo, não, acho que não, pelo menos nunca me aconteceu, não digo que não possa ter acontecido já, mas de uma forma geral, não, aliás, porque o avanço com que os guiões são escritos, que eles levam, é difícil haver essa predisposição para tal. A Rosette acrescentou alguma coisa à Catarina? Ou vice-versa? Sim, claro que sim. Foi assim o primeiro trabalho mais longo que eu tive, pronto. E sim, acrescentou uma dinâmica, acrescentou confiança, acrescentou muito do contacto que teve com os personagens representados pelo Carlos Vieira e pelo Guilherme Filipe, que foi ali pelo Angélico também, houve ali uma interação ali forte e sim, acrescentou, acho que todos os personagens acrescentam. Por isso é que nós fazemos esta pergunta. Pelo menos vocês partilham todos connosco que é engraçado. Cada personagem dá ali cada personagem, claro que sim, contribui muito e a Rosette foi, se calhar, confiança e como passou por tantas situações caricatas e tão elementares e inesperadas para a atriz, que me fizeram crescer, sabes, um casamento, um querer casar, uma maturidade ao facto de estar a tomar conta dos miúdos. Portanto, eu achei, sim, eu acho que sim. Já falámos em algumas contracenas, mas pegando se calhar, mas começando aqui pelos mais novos, não é? Também acho que sim. Contracenaste já falámos aqui da Núria, mas contracenaste... E da Joana Borges, mas a Joana Borges não era bem elenco mais jovem. Ou melhor, era elenco jovem, mas juvenil. Mas não, vamos aqui ao elenco mais infantil. Mas pequenino. A Núria, o Diogo Martins, a Carolina Castelinho, como é que eram esses três, esse trio? Ainda há pouco tempo vimos uma cena no Panda Bigs vossa muito engraçada. Foi. Quando a Rosa estava desaparecida. E eles fizeram de tudo para ir, tudo. Puseram aquilo do procura-se, a fotografia da Rosette procura-se em todo o lado. Ai, que giro. Pois é, eu acho que me lembro disso. Eu não tenho visto, mas realmente... Eles apareceram em casa do Carlos Vieira, do Nuno. Ok, à procura. E depois eu ia dizer a Rosette não aguentou e disse, não, eu estou aqui. Eles ficaram todos contentes. Ai, que giro. Com os miúdos era delicioso. Para já eles tinham uns rostos assim que embeveciam qualquer um. Eram bonitos e eram uns queridos, pronto. E isto realmente cria logo ali uma empatia e ali desperta-nos logo ali o nosso lado mais amoroso, não é? Claro. E mais maternal. E eram os queridos. O Diogo já tinha uma experiência incrível. Pronto, o Diogo já tinha. E, portanto, como era assim... rapaz muito... Hoje eu sei que ele é ascendente virgem, pronto, agora fiz uma peça há pouco tempo com ele, este ano, pronto, terminámos em abril, e então pude conhecê-lo um bocadinho melhor, e pronto, eu percebi-lo assim, que aquele lado de perceber as coisas e de ser muito correto com as decisões dele enquanto personagem, pronto, como eu também tenho o mesmo ascendente, eu reconheci, ok, mas isso já se via quando ele era miúdo mesmo. E portanto... Eu vou fazer um à parte, porque eu também tenho ascendente virgem.
Ai, que giro, boa. Desculpa, isto agora entramos aqui numa coisa. Eu vou fazer uma parte, eu não Astrologia. faço a mínima ideia do meu ascendente. Pronto, temos de Malta, não trabalhar faço isso, a temos de mínima saber, ideia. temos de Pronto, mas saber. eu, a temos de Catarina e saber. o Diogo Martins temos o mesmo ascendente. Exato. E a Carolina, por acaso revi há pouco tempo, fiz um workshop de jazz e por acaso revi a Carolina, que ela entretanto, ela deixou, não sei se tem representado, não tem dado assim muito, creio Sim, eu. fez uma Sim. pequena Feito algumas participação. participações. Exato. Sim, pronto, mas ela pronto, reconheci, ela canta, tem cantado, tem mais estado ligada, acho que é ao mundo da música, mas pronto, olha, mas foi um gosto, ela era muito querida, pronto, e muito expressiva, eu acho que a delícia deles é porque, para além de miúdos que despertavam o nosso afeto, e assim, naturalmente, eram miúdos que eram muito disponíveis para estar ali e pronto, eu não sei onde é que aquilo, pronto, ou era natural deles, pronto, que já há miúdos assim, não é? Que já nascem com esta Verdade, apetência, mas também eram muito bem dirigidos pela Rita Alagão e eu sei que ela sabia muito bem despertar essas coisas neles e, portanto, eles tinham assim muito à vontade e eu achei isto mesmo muito engraçado. Então a Núria, que às vezes entremelava-se toda com as deixas e não sei o que Eles mais, eram tão fofos. entremelava-se toda e, portanto, e esquecia-se, mas era muito espontânea e virava-se para que esqueci-me. Não é isto que eu quero dizer, é outra coisa. Pronto, e isto era muito Tu mesmo engraçado. imaginava na altura a dizer É dizer, mas era mesmo muito engraçada. A Carolina e o Diogo eram mais responsáveis, pronto, e ela era mais espontânea, era mais, espontânea, assim, mas foi muito engraçado, era muito giro. E Porque aqueles olhões, pá, como se olhava para aquela miúda, e vinha aqueles faróis, Sem dúvida. puf, É sim. isso, era o Diogo Martins, o Dani, como Sim. era chamado, com os óculos. Sim, todos eles tinham os olhos claros, agora estamos a falar nisso, exato. E com o Guilherme Filipe e com o Carlos Vieira, como é que foi contracenar com eles? Olha, foi maravilhoso, foi maravilhoso. O Carlos foi de uma simpatia e de uma disponibilidade extraordinária. Eu, pronto, tinha os meus defeitos e, pronto, e a minha falta de experiência, não é? Mas ele era muito, foi muito receptivo, ajudou imenso. O Guilherme Filipe sentia-se o peso da Responsabilidade. Sim, sentia-se já isso, sim, e o peso ali da palavra ator ali e de quem sabia, portanto, do mestre, ele era o mestre. Mas era difícil não rir com ele, era muito difícil manter-me séria e pronto, e tive mesmo que me concentrar nisto e tinha mesmo que convocar aqui todos os meus... Ele era um cómico, mas que estava sempre assim mais sério, mas fazia-nos rir. Não, certo, e a mim também me fazia rir, e havia uma particularidade que eu hoje estava a lembrar-me de manhã, por acaso, antes de vir para aqui, que ele não olhava, quando se zangava, ele não olhava nos olhos, ele olhava para um ponto qualquer no meio da testa. E eu não sei, olhava-te assim no ponto da testa, quando se zangava. E aquilo era altamente desconcertante, porque para já... Tu, gente, mas ele está a olhar para onde? Mas ele está a falar comigo, mas ele está a falar para onde? Eu não sei se isto, por acaso nunca falei com ele, não sei se isto era uma técnica dele. Uma estratégia para ele, para se manter a seriedade, mas que isso realmente te punha completamente assim, incrédula e sem chão quando ele se tornava, quando ele fazia isto. Aliás, porque as coisas que ele dizia eram tão disparatadas também, que ele realmente precisava também de ter ali o seu foco para dizer aquelas coisas todas, e realmente as caras que eu fazia eu também não fazia a minha mínima ideia, porque ele trazia-me mesmo ali ao coração da minha personagem e eu sentia-me totalmente entregue àquele momento com ele e aprendi imenso com o Guilherme. O Guilherme sabia e sabe, continua a saber muito. Sem dúvida, ele já foi nosso convidado. Aliás, foi dos nossos primeiros convidados. Verdade. E aprendemos muito com ele. Aliás, a entrevista com ele foi quase uma aula. A sério, aprendemos muito. Já tivemos aqui umas quantas que foram verdadeiras aulas de televisão e do Guilherme televisão, de representação no geral. Sim, sem dúvida. Sim, então com eles foi fantástico. E o facto de sentir-me ali um bocadinho a pupila no meio deles e um bocadinho a mascote ali no meio deles, porque eu acabava por ser uma
uma personagem, uma persona indesejável na maior parte das vezes, mas por outro lado era essencial à história e portanto era ao mesmo tempo era querida e era ali o centro ali da ação e portanto isso dava ali um conforto gigante a mim e tê-los a eles os dois como pilares. Porque as cenas também eram engraçadas e nós ríamos. Sim, eram muito engraçadas. Já falámos aqui em outros dois nomes, a Joana e o Angélico. Falamos agora um bocadinho deles os dois. Como é que foi essa vossa dinâmica? Olha, lembrar-me disso, eu fico sempre um bocadinho, sabes, um bocadinho saudosa, porque realmente tive ali muitas cenas e tivemos ali muito tempo e realmente o Angélico era muito engraçado, porque eu também acho que era o primeiro trabalho dele e ele era extremamente disponível e enérgico e com vontade de estar ali, mas com vontade, tal e qual como ou seja, toda aquela energia influenciávamos uns aos outros e ele era muito engraçado. Por exemplo, era um bocado o galã, não era? O galã ali da segunda temporada. Isso é muito engraçado, desculpa interromper, isso é muito engraçado porque obviamente que isso depois também depende e às vezes pode ser mais assim na personagem dele e na televisão e assim, mas ele transparecia mesmo isso, pelo menos para mim. Ele transparecia uma atitude mais descontraída, exato, uma boa vibe, descontraído, bem disposto. Sim, estava mesmo ali era, sim, engraçado. Era ele, mesmo com aquele jeito de falar, parece que a maneira de falar dele já trazia ali um rapzinho qualquer, as pessoas já sentiam, não é? Olhando agora para as imagens que se vêem, a gente reconhecemos muito no percurso que ele fez e esse lugar onde ele começou. E sim, foi muito giro, foi giro e como tivemos logo ali uma relação muito disponível e feliz, todos juntos, sentíamos mesmo à vontade de brincar entre todos e sim, e a Joana também, muito giro, por acaso mantive contacto com ela durante algum tempo, muito raramente, pronto, falo com ela, mas sei que ela está em Londres, mas continua, sim, mas eram todos miúdos muito fixes e estávamos ali todos com uma missão e vestimos mesmo a camisola e a pele das personagens, sim. Bom. E o facto de entraste na segunda temporada, aquela que para muitos é considerada a temporada de maior sucesso, a melhor temporada dos Morangos. A segunda? Sim. Foi? Ok. Não, tenho sempre ideia da primeira. A segunda eu sei que foi um sucesso enorme, mas não sabia que era para muitos, para muitos até foi a melhor. Até pela matéria-prima que saiu dessa temporada, não é? Como falava com a Oliveira, Rita Pereira, Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Diogo Valsacino, ou seja, grandes nomes. Sim. Mas é logo, é a temporada do Simão e da Ana Luísa, é logo. Sim. E ainda hoje uma das preferidas de todos, dos fãs dos Morangos. Quando estavas a gravar os Morangos, sentias que estavas a produzir um conteúdo com esta qualidade, não com esta qualidade que eu quero... Com este impacto? É mais isso, com o impacto que ainda hoje tem. Ok, ainda hoje tem. Não sei se tinha essa consciência do resultado para o público, mas tinha consciência por dentro, que era muito gira a novela, a série, aquilo que líamos e a forma como cada um vivia o seu personagem, nós sabíamos que estava a ser muito giro. Pronto, a questão das motas, a questão do amor não correspondido, a questão das duas irmãs, aquela questão dos jovens, de haver aquela diversidade cultural, não é? Do Angélico, da Núria, do não sei quê, portanto, essa diversidade de etnias, mas nós sabíamos que eu sentia que a coisa que estávamos a fazer era rica e, portanto, nós sentíamos que era bom, o que estávamos a fazer. Já só por si era ótimo isso. Sim, e depois tinha, sim, mesmo a questão da escola e do liceu, não é? Nós sentíamos essa
essa energia. Também muito motivada pelo realizador, pelo Hugo de Sousa, na altura, com quem eu gravei mais vezes, e o Jorge Cardoso também fazia, teve desde o início. Portanto, eles também tinham esse espírito, o espírito de estamos a fazer uma grande cena, e aquilo que nós estávamos a fazer era efetivamente vivido desde as 8 da manhã até às 8 da noite, com a mesma energia, e com cada cena era vivida e era arriscado, e eu creio que era vivido com risco e com o espírito de desbravar caminho e de fomentar esse lado de que estamos a fazer cenas muito giras. No seguimento do que estás a dizer, e mesmo já tendo tu uma vasta experiência na parte profissional, em televisão e teatro, na altura, sentiste que com a tua participação nos Morangos o reconhecimento do público aumentou? Começaram a chegar mais a ti? Sim, bastante. E relativamente aos Morangos, acho que agora cada vez mais, o que é estranhíssimo, porque eu agora consigo ganhar pessoas, miúdos novos, que veem os Morangos com Açúcar e que me reconhecem, a sério, e eu fico logo a perceber, pronto, isto deve estar a repetir. Nós acreditamos, porque nós recebemos milhares de mensagens, e as pessoas, mas de jovens hoje em dia. Miúdos de agora, desta novas, geração. Sim. E é logo, por favor, entrevistem aquela pessoa e aquela pessoa. E eu, uau, eles não tinham idade, eles nem sequer eram nascidos. O que me deixa, exato, particularmente deixa-me satisfeita, porque reconhecem-me assim, bem, pode ser que não esteja assim tão velha e tal, mas sim, na altura, claro que senti essa mudança, mas fui sentindo gradualmente com o passar dos anos. As coisas foram-se fomentando, então os morangos acho que acabaram por ter ainda mais sucesso, continuam a ganhar cada vez novos, portanto continuam cada ano que passa a ganhar novos públicos e novas... Já foi dito aqui por alguns convidados, e eu queria saber se tu concordas no seguimento disso que estavas a dizer agora. Há quem diga que os Morangos não deviam ter acabado porque as gerações renovam-se, ou seja, os Morangos, as pessoas que viram a série 2 não foram as mesmas pessoas que viram a série 9, por exemplo, e por isso os Morangos nunca deviam ter acabado, porque há sempre gerações a renovar-se e os Morangos poderiam ser sempre consumidos pelas novas gerações. Exato. Concordas? No seguimento disso que estavas a dizer. Olha, essa é uma opinião se calhar muito pessoal e que se calhar carecia aqui da opinião de pessoas que estudam o mercado, estudam as gerações, as necessidades, essas coisas todas, não é? Esses fatores todos. Os Morangos estão a ser feitos, portanto vai sair agora uma temporada e portanto eu creio que responde, o facto dessa temporada ter sido feita agora responde um bocadinho à tua pergunta, que eu acho que existe aqui uma tentativa dessa tal renovação ou de colmatar o tempo desde a última temporada até agora da série que não foi feita. Eu acho que séries como os Morangos com Açúcar podiam ser intermináveis, não é? Podiam nunca acabar e realmente podia ser sempre uma escola, sempre no ativo. Mas eu acho que isso são segmentos que já nos ultrapassam, que têm a ver com as necessidades, não é? Das estações de televisão e daquilo que existe, com que eles podem gerir, não é? Mas eu creio que sim, que podiam nunca ter terminado, mas a verdade é que o facto de realmente ter havido aqui um término, a partir de uma determinada data, permitiu a que estas gerações agora tenham acesso àquilo que nós hoje temos na Netflix, que é ver as temporadas todas. Portanto, eles veem a temporada toda e, portanto, apercebem-se ali de algo que nós não tivemos distanciamento para nos apercebermos. E, portanto, para as pessoas que viram a 2 não viram a 5, mas as de hoje viram a 2, a 3, a 4 e a 5, viram todas. E, portanto, com a sua capacidade e com o seu discernimento e com a sua capacidade mental, não é, de ver e de apreciação,
todas, portanto, têm uma Isso percepção... faz sentido, porque não havendo temporadas novas, eles tiveram que ver as antigas. Foram ver as antigas E e tiveram, contactaram-se exatamente, convosco. e tiveram a ver toda uma evolução dos tempos e do próprio Colégio da Barra, etc. E, portanto, é giro porque eventualmente podem ter um bocadinho noção daquilo que se calhar os pais defendem, ou de colegas ou tios mais velhos, como é que eram as coisas, e eles se calhar têm mais essa percepção de ver à distância, de como é que as coisas evoluíram, como é que as coisas Sem foram, dúvida, se foram e de temporada para temporada nós vimos isso, não é? se foram desenvolvendo. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, acho que sim, eu acho que é uma escola. Pronto. E como é que recebeste a notícia de que os morangos iam voltar? Como é que reagiste quando soubeste que os morangos iam voltar? Olha, eu fiquei curiosa de saber como é que se iria desenvolver, ainda por cima como foram buscar alguns personagens que fizeram parte, não é? Eu achei que é muito, muito giro e gostaria de ver todos os outros hoje, ou seja, aquilo que não sei como é que a história se vai desenrolar, não sei qual foi o argumento e portanto a história que se vai desenvolver, mas gostava de ter visto muitos dos personagens antigos, nomeada a Rosette, como é que estava a desenvolver, para onde é que teria ido a vida dela, ou como é que as coisas se teriam desenvolvido. Eu acho que isso seria muito, muito, muito giro. Mas fiquei muito, muito expectante estou expectante de ver como é que eles se desenvolveram, que eu acho Isso que quer dizer giro. que se te convidassem voltavas a fazer de Rosette? Eu acho que sim, claro, claro, era um desafio interessante. E como é que ela estaria agora? Isso agora já vais buscar, já vais despertar aqui a minha imaginação. Pronto, agora É exatamente isso. Tu sabes que a Catarina é imaginativa, portanto agora... Perguntámos há bocadinho o processo pré-gravação de Rosette e agora... Eu acho que a Rosette agora estava ligada, estaria ligada à escola. Exato, portanto seria ali uma funcionária, se calhar ligada à Associação de Estudantes, portanto seria ali uma pessoa ali, uma auxiliar ali da Associação de Estudantes, e agora com este conflito da Rússia, eventualmente ela sendo russa, ela com certeza estaria a organizar as manifestações em frente à Embaixada da Rússia. A favor da Ucrânia, como é óbvio, e estaria a movimentar e a fazer a consciência daquelas pessoas e daqueles alunos jovens a fazê-los ver as coisas como elas são e principalmente a defender a pele dela, que ela é russa, mas que não defende as atrocidades que estão a ser feitas. Eu acho que seria ela, acho que seria, sim. E faria com certeza manifestações dela própria para todos aqueles que aparecessem para defender a sua pele e defender a sua nacionalidade. Catarina, e a seguir aos morangos, como é que foi essa vida no contexto profissional? Sentes que os morangos ajudaram aos passos seguintes na tua carreira? Acabaram por não ter grande influência? Como é que encaraste esses tempos seguintes? Olha, eu acho que sim, porque a personagem teve muito impacto, a personagem foi também muito bem recebida e eu acho que sim, eu acho que a partir do momento em que tu fazes uma novela, isso influencia de todo depois o percurso a seguir que tu trilhas e sim, acho que sim. Acho que sim, claro que sim. Claro que, e principalmente, para mim serviu como ponto de partida para uma evolução, para eu própria querer evoluir. É claro que eu hoje, quando olho para trás, eu vejo, imagina alguma cena, quando é publicado, sei lá, no Facebook, aqueles certos ou aquelas... E vejo coisas, e vejo realmente momentos onde, se calhar, eu me sinto hoje... Sinto-me overacting, a voz, sinto muitas coisas que realmente inevitavelmente estaria hoje a corrigi-las. Mas naquele momento caiu bem. Mas sim, mas eu acho que claro que sim, e foi o que foi, e era assim que tinha que ser. Mas sim, acho que também serviu muito de ponto de partida de deixa-me evoluir, fiz aquela assim, a próxima que eu tenho que fazer terá que ser outra coisa completamente diferente. Então começou aí, foi o ponto de partida de vamos começar, ou seja, ter consciência de que o próximo que eu tiver em mãos terá que ser completamente diferente deste, para dar credibilidade àquilo que eu fiz e àquilo que vai nascer de novo.
E hoje em dia, que novas oportunidades é que estão aí à porta? Tens de dividir entre o teatro, a televisão, dobragens? Sim, continuo na área, abri depois outras ramificações. A Maria João Abreu disse-me uma coisa numa altura numa novela. Eu fiz realmente muitas novelas consecutivas depois dessa altura, depois de ter sido mãe, que fui mãe a seguir aos Morangos com Açúcar. Portanto, fiz assim muitas consecutivas, foi fantástico. Agora estou numa fase, não estou a fazer tanto televisão, mas tenho estado a fazer, fiz umas participações em séries, um documentário ficcional e portanto já há algum tempo que não faço assim uma personagem no elenco principal de novelas. Bom, os critérios de seleção são o que são e portanto não dependem de nós, como é óbvio, mas eu tenho realmente dividido o exercício da minha profissão entre as dobragens, a locução de documentários, leituras de livros, audiolivros, que é uma coisa que é uma coisa relativamente recente, mas que me tem dado assim um gosto muito particular, que eu gosto muito. E pronto, e é isso. E comecei também a escrever. Portanto, ou seja, também fui arranjando várias outras formas de expor a minha criatividade e de dar mãos à minha expressão, não só criativa, mas aqui o meu lado que às vezes ficava um bocadinho... Isto é engraçado. Qualquer artista deposita a sua criatividade num produto ou num projeto, certo? Pronto. O ator deposita a sua criatividade dentro da forma que tem um personagem. Esse personagem pode acarretar toda a tua criatividade ou não. Há muitas coisas nos personagens que nos apetecia pôr mais uma coisa. Não, deixa-me aproveitar a voz desta personagem para eu implementar aqui mais uma coisa. Mas o personagem não aguenta. E nós não podemos falá-lo, não é? Não podemos acrescentá-lo. Então, eu deparei-me nesta questão com a escrita, deparei-me que realmente sentia aqui uma necessidade de me expressar artisticamente, porque muita coisa ficava em mim que eu não conseguia libertar, e então a escrita permitiu-me isso, permitiu-me canalizar este excesso de criatividade que eu não conseguia pôr nos trabalhos que me davam, nas personagens que me dão, e realmente a escrita permite isso. Portanto, permitiu-me desanuviar e ao mesmo tempo canalizar esse lado onde é preciso, onde nós temos a capacidade de nos expor, claro, e de desenvolver artisticamente. E ninguém nos limita, ninguém nos para, não é verdade? Exato. E aí tu depositas largas consoante a tua necessidade. E não a necessidade de um objeto artístico que vem até ti, que tu tens que preencher. Claro. E, portanto, nesse aspecto, por isso é que às vezes percebo que alguns profissionais e encenadores dizem que o ator é um intérprete, porque ele vai interpretar determinada personagem, portanto nem todos são artistas e, portanto, nem todos têm, não é, esse lado criativo. Pronto, são interpretações, são formas de ver. E realmente existem pessoas e personalidades que são mais... que tem uma expressão mais diversa, portanto a sua expressão artística ou a sua necessidade de dar o seu cunho se calhar manifesta-se por várias áreas que não necessariamente, é por isso que vemos, não é, alguns, sei lá, há muitos médicos que adoram cultura, que cantam e que pintam principalmente, e portanto eu acho que isto justifica muito aquela canalização daquilo que tu não consegues exercer na tua profissão e que precisas de canalizar para outras formas. Acho que este podcast pode ser considerado não pode ser considerado isso. O facto de estarmos a criar este podcast acaba por ser uma canalização de algo que nós não conseguimos fazer no nosso trabalho, portanto. Pois, exato. E que realmente nos acaba por preencher e por dar sim, principalmente por nos apaziguar enquanto missão de vida.
Não é? Porque muitas vezes Nunca nós tinha queremos, pensado nisso assim. queremos fazer qualquer coisa no mundo, ou queremos dar o nosso cunho, ter a nossa intervenção, e às vezes a nossa profissão não nos permite, e portanto porque a nossa expressão é muito singular, e portanto que precisa de ter o seu próprio espaço, a sua própria manifestação Sem dúvida, muito e canalizada, não é? Mas começaste a resposta a dizer que isto tudo nasceu de uma frase que Maria João Abreu te disse. Qual é que foi a Pois frase? é, verdade, que boa memória, boa. Pois é, Como aqui na a cabeça. Maria João Abreu Que uma vez curioso. disse uma coisa, enquanto estávamos no refeitório, eu lembro-me disto perfeitamente, e ela vira-se para mim, e ela que fazia maioritariamente teatro, não é? Durante anos e anos e anos, e fazia televisão de vez em quando, só nesta fase última, final, e dizemos última final, porque Claro. ela já não está cá, mas... E ela dizia, fazer televisão é cereja no topo do bolo. O verdadeiro trabalho do ator não está em fazer televisão. O ator e o trabalho do ator e da representação está em cima das tábuas. E esse é que é o verdadeiro, que é o trabalho do tempo, onde o tempo existe para a pesquisa. Pronto, isto, depois lá eu fui desenvolvendo isto que ela me queria dizer, isto porque a pessoa não podia estar, estamos a fazer hoje esta novela, mas não sabemos se vamos ter novelas amanhã. E claro que nos dá aqui um conforto, se calhar financeiro, durante um tempo, que realmente o teatro não dá, ou não tem essa capacidade, mas isto acabou por me apaziguar e, portanto, dar ênfase a cada novela que fazia, para o facto disso. E realmente nas novelas não há, apesar de eu por acaso ser uma atriz que trabalha em casa e que faço trabalho de casa, e quando chego para trabalhar já levo o texto todo sabido, portanto eu não ando de papéis na mão, nunca ninguém me viu com papéis na mão, pronto. Mas isso faz parte da minha... Do teu método. Do meu método e da minha necessidade de segurança. Portanto, Claro. eu tenho que estar segura com aquilo que vou fazer, ao mesmo tempo aberta para no final, mas essa parte tem que estar, porque se a pessoa está presa a cumprir o texto que tem que dizer, se calhar isso fecha-te muitas portas à disponibilidade das outras coisas que podiam acrescentar ali àquilo que estás a fazer. Mas pronto, então eu acho que isto tudo para justificar que realmente essa frase da Maria João, nunca mais me esqueci, porque era uma frase que vinda de uma atriz com imensa experiência e com certeza com imensas oportunidades pela frente, que eu via que era quase como um chamado de atenção do género, aproveita, mas se tu realmente és atriz, não é aqui que tu demonstras que és atriz. E eu realmente consegui perceber que realmente o ser ator é um trabalho de pesquisa, é um trabalho interno, é um trabalho onde tu te evolues e te desenvolves, e eu com as personagens que tenho feito também em teatro tenho mesmo percepção disto, onde existe mesmo uma transformação interior que te permite reinventar não só os personagens que deixaste para trás, como os novos que vais apresentar, e portanto nos outros trabalhos que fui, nos documentários, nas leituras, pronto, esse desenvolvimento vem um bocadinho como isso, vem essas ramificações que fomos encontrando todas dentro da mesma área, realmente vêm complementar o ser ator, pronto. Vamos só fazer aqui um pequenino jogo antes de terminarmos. O Tiago vai-te fazer algumas perguntas. Ok. E tu respondes assim o mais rápido que conseguires. Ai, ok. Sem pressão, sem pressão. Ok. Então, Ai. o que é que foi o mais desafiante ao interpretar a Rosette? Eu adoro, é que as pessoas entram em pânico quando eu digo é o mais rápido que conseguires. Exato, mais rápido. O que é que foi mais desafiante para... não consigo, foi muita coisa, mas o mais desafiante era conseguir fazer tudo como me era pedido. Ok. Qual foi a cena que mais gostaste de gravar nos Morangos? A cena que mais gostaste de gravar? Gostei imensas, mas achei muita graça a um telefonema que fiz, que por acaso não vos contei esse episódio, mas agora não posso responder. Força, à vontade. Posso? Sim. Nós abrimos uma exceção que agora as pessoas vão ficar todas curiosas. Pronto, foi o dia em que realmente veio na sequência de me terem dito que a Rosette era russa, e eu, aficionada tenho que arranjar uma justificação que seja credível para esta situação. De um momento para o outro não posso começar a falar com sotaque russo se vou telefonar para os meus pais que estão na Rússia. Então, a bela Ana Catarina foi para
uma cave de um restaurante ali no Pátio Bagatela, porque tinha lá uma rapariga que era cozinheira, que era russa. Fui falar com a empregada do escritório da minha mãe, que não era russa, era da Polónia, mas que tinha aquelas... E eu fui pedir para elas me traduzirem as minhas falas para russo. Eu andei a aprender a falar russo. Não pedi autorização ao realizador e expliquei-lhes, eu assim, desculpem lá, mas esta é o que eu acho que tem que ser feito. Portanto, esta parte não quero que vocês arranjem legendas, façam o que vocês quiserem, mas eu acho que isto sim é que funciona, porque eu agora não acho credível, vou agora começar a falar sotaque, eu acho isso ridículo. Pronto. Eles aceitaram, eles compraram. E eu lembro perfeitamente que eu não podia ensaiar isto com ninguém, não é? Porque, pronto, eles não sabiam, só sabia o realizador. O realizador não disse nada, vamos fazer o telefonema, aliás, porque o telefonema não estava traduzido na cena, portanto o realizador não sabia que eu ia dizer aquilo. Só sei que quando começa a falar, aquilo era uma cabine telefónica, eu começo a falar e começa alô, как у вас дела? Com меня все хорошо, eu já работаю. E eles olham assim, eu ainda me lembro hoje da fala. Eu só sei que só me lembro de ver o cameraman que estava assim, concentrado a ver lá, pá, ele levanta assim a cabeça. Que pipa é esta? Que pipa é esta? Passado da cabeça do género, mas ela está a gozar connosco. E entretanto eles deixaram correr e realmente, pronto. E essa foi a cena que eu mais gostei de fazer, porque a cara deles foi impagável. Essa história é incrível. Desde o início, desde o processo até ao final, essa história é incrível. Pronto, sim. Muito bom, muito bom. Yeah, pronto. Com quem mais gostaste de contracenar? Com todos. Meu Deus, com todos. Ok, vamos aceitar que somos Nós somos fofinhos. Olha, eu adorei estar com todos, até que com quem não contracenei. Muito giro, muito giro. Houve assim alguém particularmente desafiante de contracenar? Já falámos aí naquela contracena com o Guilherme Filipe, que olhava para a testa Sim, e era desafiante nesse ponto de vista. Mas pode ser o Guilherme Filipe, podes responder o Guilherme Filipe, mas houve assim alguém desafiante de contracenar? Desafiante pode ser no sentido bom, no sentido mau, tu é que decides. Olha, os meus núcleos eram todos, era sempre muito mesmo, eu estava sempre com os mesmos, mas eu acho que foi mais desafiante, se calhar, o Carlos Vieira, porque havia ali aquele misto amoroso e aquele misto, ao mesmo tempo, daquela ingenuidade e ao mesmo tempo com aquele lado estratega que ela tinha e aquelas necessidades, e portanto, aí se calhar foi mais difícil lidar com a figura dele e de repente adaptar-me ali à personagem dele e sim, se calhar foi. Se pudesses, gostavas de ter interpretado outra personagem da tua temporada? Não. Ok. Guardaste alguma coisa da Rosette? Um objeto, alguma coisa? Guardei vários polaroids de provas de roupa. Giro. Sim, no guarda Já não é a primeira convidada que nos diz que guarda polaroids. É verdade. Sim, era muito usado. Hoje já não, hoje é tudo mais digital, apesar de se imprimirem para ficarem em registro, mas eram muitas ficavam, sim, e eu guardei. Olhando para trás, assim, sem pensar muito, qual é a memória mais bonita que tens dos morangos com açúcar? Ai, olha, são todas. Eu, por acaso, guardo memórias ótimas, mas se calhar tenho uma memória muito viva do hall do estúdio de gravação, onde nos encontrávamos todos ali, conversávamos, quer dizer, tínhamos aquelas conversas um bocadinho de circunstância, mas com a Cláudia, ou com a Rita, e com a Ana Guimar, e com o Guilherme, mesmo com o Cláudio, com o Carlos, as expectativas estamos a fazer uma coisa tão fixe e tenho uma coisa tão fixe, como é que é agora? E elas começavam, como eram as protagonistas, começavam a ter assim, a ser muito mais invadidas também pela imprensa e não sei o que mais, e portanto tinham muito aquela expectativa, então e agora que eu vou fazer? Ai, vai ser assim, ai, como é que vai ser? E que não sei o quê. Pronto, então isso é o que eu guardo, sabes? Que era muito aquele lugar, aquela emoção de alguém que chega e que deposita a expectativa sem saber o que é que vai acontecer no futuro e quem sou eu agora, em quem é que eu me vou tornar. Então isso guardo com muito, muito carinho, sim. Por último, para terminar, se pudesse ir tomar um café com alguém dos morangos com açúcar com quem já não falas há algum tempo, com quem seria? Olha... Com quem é que punhas a conversa em dia? Isto faz-me emocionar, sou um bocado, pronto, estou a emocionar, mas olha, eu
eu gostava, sim, de voltar a falar, a tomar café, se pudesse, acho que todos nós, com o Angélico e com o assistente de realização, que também não está entre nós, que também partiu, sim, eu ia tomar café com eles. Eu gostava de os voltar a trazer. Daqui a muitos anos. Não, mas gostava sabes, de poder, porque acho que é inevitável não nos lembrarmos destas pessoas que fizeram parte e é fixe. Muito fixe. Pronto. Está feito. Obrigado, Catarina. Obrigada, Catarina. Estás imenso ter aqui. Foi uma conversa profunda, gostei. Também gostei muito, uma conversa incrível. E pronto, assim terminamos mais um episódio do podcast com Morangos. Espero que tenham gostado, tanto quanto nós, de estar aqui a reviver a Rosette e a recordar a Rosette e toda esta temporada 2. Espero que tenham gostado e que nos continuem a acompanhar. E Tiago, faz lá o teu papel. Agora é a minha vez de com a lenga-lenga final. Vocês já conhecem de trás para a frente, mas sigam-nos no TikTok, no Instagram, no YouTube e nas plataformas habituais de podcast. Comentem, deem-nos o vosso feedback. Escrevam nos comentários o que acharam desta conversa. E votem em nós para o Festival do Podcast. Exatamente. E votem em nós para o Festival de Pods. Estão à vontade para votar em nós como vosso podcast favorito. Exatamente. O link vai estar na descrição. Beijinhos e abraços. E até breve.